Programa Visão Espírita. Alegria poder estar aqui novamente. O foco do trabalho hoje é discutir sobre o vigor do Evangelho. E vigor, o que é vigor do Evangelho? Trata-se de energia, de lucidez, de algo que é vivo. E o Evangelho nada mais é do que um exemplo de vigor. Ele tem já no Novo Testamento quase 2000 anos de existência. Há quase 2000 anos, Jesus deu as demonstrações incríveis de evangelho, de vida nova, de boa nova, que é o significado do evangelho. Jesus esteve em Israel, esteve em Jerusalém, esteve no lago, ele acalmou tempestades, ele mostrou durante toda a sua trajetória na terra o que é viver de fato. Hoje, alucinados por muitas informações e por querer sempre mais e mais informações, nós estamos diante de um momento em que o assunto ele cai essencialmente em nossa mente. A necessidade de entender o Evangelho nessa vida. Porque a gente tem tanta fome, tem tanta sede de informação, tem tanta necessidade de conhecimento, que nós não estamos buscando de fato aonde está a fonte viva de vida, onde realmente encontrar energia para atravessar tempos como este. E a reflexão em torno do vigor do Evangelho, nós, nos dias de hoje, e o Evangelho. O que é Jesus para nós? O que pensamos dos nossos caminhos, da nossa tarefa aqui na Terra? O que entendemos por tarefa? O que entendemos de nossa própria existência? Ao observarmos hoje o comportamento nosso em todos os segmentos da sociedade, nós estamos nos deparando com o desânimo. É muito difícil fazer uma pergunta aqui e todo mundo levantar a mão. Quem aqui se encontra completamente animado para a vida? Levanta a mão. Completamente animado para a vida. Ninguém? Uma, duas pessoas, 3, 4, 5. Mas, em termos geral, não sentimos energia. Ainda mais quando nos deparamos com situações em que parece que a nossa fé é testada. A gente vê situações hoje em dia na mídia que a gente fala assim, meu Deus do céu, a minha fé agora está abalada. Mas que fé é essa? Fé nos homens? A fé não deveria ser no Cristo? Jesus pediu para amar o próximo ou para seguir o próximo? Amar, não é? Em que momento Jesus fala assim, confiai nos homens, siga os meus mensageiros? Ele diz isso em algum momento do Evangelho? Em momento algum, Jesus disse, siga-me, pegue a tua cruz e me siga. Quando ele fez esse convite para Mateus, se a gente entender, Mateus estava ali trabalhando, recolhendo os impostos, e Jesus, siga-me. Mateus o seguiu. Tem até aquele livro do Chico, Segue-me, em que Emmanuel fala, Jesus disse, siga-me, e ele o seguiu. Siga-me. O que Jesus quis dizer com siga-me? Vivencie aquilo que eu estou mostrando para vocês. Aquilo que vai chegar até vocês, faça isso. Siga-me. Siga os meus passos. Eu agora, por exemplo, eu sou pai adotivo. E aí eu vejo nas crianças que elas ficam muito baseando no que eu faço. Elas estão seguindo os meus passos. Há uma diferença entre seguir o Júlio e entre seguir Jesus. O Júlio deve ser um modelo de Jesus para essas crianças. Essas crianças, entretanto, elas vão precisar
de alguém que conduza elas pelo caminho do Cristo. Mas o Júlio é falível, o Cristo não é. Cristo atingiu o nível máximo de evolução e por isso ele é o Cristo, é o governador do planeta. E quando Jesus nos chama a segui-lo, ele dá ali um manifesto de tome ação, tome conhecimento de mim. Como seguir alguém que a gente não conhece? Como confiar e amar um mestre que nós não conhecemos? Por isso, a necessidade de instrução, ela sempre é necessária no primeiro momento. Que mestre que é esse? Quando os mudos, os cegos, os paralíticos buscavam Jesus para a cura, eles haviam ouvido falar de Jesus. Eles não foram para um desconhecido tão simplesmente e se entregaram. Eles haviam ouvido falar de Jesus e por isso procuraram saber quem é Jesus. Eles buscaram conhecimento para saber quem que é esse mestre que pode me curar. Ao procurá-lo, a maioria foram curados diante da sua fé e se tornaram convictos que aquele homem estava ali para exemplificar, para mostrar um novo reino para as pessoas. Diferente, o mundo vivia sem esperança. O mundo vivia naquela época, tal como hoje, sem esperança. Existia escravidão. Estamos, na verdade, muito confortáveis. Por mais que o planeta esteja em transição, a gente está muito mais confortável do que quem vivia 2000 anos atrás. Então, por que devemos ter o Evangelho como roteiro e Cristo como mestre? Para a gente não fracassar na fé, por exemplo. Para a gente não deparar com situações que estamos vivenciando hoje em dia na mídia e pensar que estamos falidos da fé, que estamos arruinados, que o mundo está perdido. Numa mídia em que destaca sempre o que há de ruim. Porque quando a gente lê um noticiário, por exemplo, que um jovem, que um senhor, que alguém cometeu um roubo ou cometeu um homicídio, o mesmo noticiário não vai falar das qualidades desse homicida. Ele não vai falar que esse homem, às vezes, foi muito bom para com a educação dos filhos, e em que em algum momento ele se desviou do caminho e cometeu um homicídio. A gente não lê coisas boas das pessoas, a gente não vê a ficha delas, a gente não conhece as histórias em profundo, na sua profundidade, do que realmente há naquela criatura. E o Evangelho nos permite isso, conhecer o lado bom da vida, conhecer outro sentido da vida. Quando a gente lê as passagens de Jesus, a gente tem que emocionar. Porque ali é riqueza, aquilo ali é vida de fato. Quando Jesus chega ali e não julga a mulher, ele desenha na areia, no chão, olha e fala, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Aquilo é magnífico. Aquilo é superior, aquilo vai além da nossa compreensão. Aquilo vai além da nossa compreensão. Ele veio e nos mostrou um caminho. Ele veio e trouxe a boa nova. Ele estava ali exemplificando, ele que nada precisava daquilo, de passar por tudo aquilo, mas que fez-se carne, fez-se homem, para mostrar qual era o caminho, que ele depois ia falar, segue-me, pegue a tua cruz e siga-me. Porque Jesus mostrou o que a gente vive. Traição, dúvida, perseguição, todos os tipos de calamidade. Jesus lidou com tudo isso. O homem mais perfeito, o espírito mais perfeito que já pisou nessa terra é encarnado, Jesus. Ele morreu numa cruz. E a gente quer o quê? Pra gente.
glória, prestígio. O maior de todos os homens que pisou na terra não possuía bens. E a gente acha que a felicidade está em quê? No carro que lançou o mês passado. Criamos para nós outros roteiros e esquecemos o verdadeiro roteiro. O roteiro nosso tem sido assim: eu vou chegar em casa do trabalho, eu vou fazer uma comida gostosa, a gente vai ver uma novela, vai dormir, vai trabalhar. O roteiro nosso da vida é eu ter meus filhos, eu criar minha família, eu me dar bem num relacionamento amoroso, meus filhos serem bem-sucedidos, eu quero ser bem-sucedido, eu quero passar no vestibular, eu quero passar nos primeiros lugares, eu quero ter o melhor serviço e eu quero lutar para a vida dessa forma. Esse é o nosso roteiro atual. Ganhar dinheiro, ter uma conta cheia de dinheiro, uma vida cheia de prazeres. Só que o roteiro não foi esse. E por isso se justifica a grande quantidade de depressão, de angústia, de ansiedade. O roteiro, a gente está fora do roteiro. Quem aqui já se perdeu no trânsito? Não fica desesperado? Não fica ansioso? Não fica deprimido? Não fica nervoso? Estamos fora do roteiro. Talvez basta que a gente procure o Evangelho no seu real significado e comece a observar esse mestre, que é o nosso mestre, mas tão simplesmente que a gente louva, que a gente olha lá no altar e começar a entrar nesse roteiro e ter esse vigor do Evangelho em nossa vida. No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, tem uma parte, uma frase tão simplesmente, em que Jesus diz que aquele que o segue não anda em tristeza, não anda em trevas. Não tem como seguir Jesus e ser triste. Quando eu li isso, eu pensei assim, mas como assim? Porque seguir Jesus, a gente só lida com tristezas hoje em dia. Se você vai para um trabalho assistencial, você chora demais. Vai para a periferia, você vê aquelas mães com aqueles filhos que já desapareceram pelas ruas e que viraram moradores de rua por causa do vício. Você vê uma criança passando fome, você só debate com tristeza. Mas na prática vamos aprender que de fato Jesus é alegria pura no coração. Se realmente o compreendemos e se realmente estamos nesse roteiro, o certo é verificar se estamos alegres, se estamos otimistas, se estamos com esse vigor do Evangelho. O que na maioria das vezes não estamos. Então o nosso roteiro é qual? O definido pelo padrão da sociedade? É ter o carro do ano? É ter o melhor salário da empresa? Ou o roteiro é amar, perdoar, ser dócil, gentil, compassivo, amar até mesmo aqueles que nos perseguem, aqueles que nos queiram fazer mal? E aí a gente podia perguntar a Jesus, por que me abandonou? Por que Jesus me trai assim? Porque Ele fala para me seguir. Eu estou tentando seguir Jesus, mas olha só como é que está a minha vida, cheia de percalços. E a vida de Jesus não foi essa? E seguir Ele não é passar pelos mesmos caminhos? Mas, referenciando-se com o irmão X, ele fala o seguinte: a misericórdia divina não quer sacrifício, quer boa vontade e trabalho. Se soubéssemos o que fizemos em outras existências, e se fôssemos pagar com a mesma moeda, nós estaríamos muito piores. Estamos muito beneficiados com a bondade de Deus. Muito beneficiados. Então esse roteiro, o Evangelho, que está aí à nossa disposição o tempo todo, nas palestras edificantes de uma casa espírita, impresso num livro, nós temos que olhar para dentro desse Evangelho, tirar a essência e a inspiração e colocar no dia a dia nosso.
Mas, quando a gente fala em evangelizar-se, não é centralizar nossas atenções em meditações, é em ações. Não é sentir a energia desse ambiente de luz. É fazer essa energia ser nossa no dia a dia. Não é conhecer Jesus e louvar Ele. É levar Ele lá para fora. Quando Ele fala, quando visitardes a um desses pequeninos, vestirdes um desses pequeninos, a mim o fareis. Jesus dá o tempo todo demonstração de que a gente precisa agir. E aí, todos inquietos, porque Jesus dava muitas lições, eis que o questiona, mas resume isso daí para a gente. Igualzinho nos cursinhos, né? Quando a gente está fazendo cursinho, quando a gente está estudando. Ô professor, resume isso aí então. Resume essa teoria aí da Segunda Guerra, resume isso aí em uma palavra. O que causou, o que isso trouxe para o planeta? E aí eles vão e perguntam para Jesus, resume aí para a gente, o que a gente precisa fazer, qual que é o maior mandamento, o que é mais importante? Aí Jesus vai falar assim, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis o maior mandamento. Todos os profetas e leis estão contidos nesse ensinamento. E se a gente for observar de fato, todas as outras coisas que Jesus disse, está contido em amar a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo. E aí a gente tem criado o vínculo com inúmeras personalidades. Nós temos idolatrado um monte de pessoas. Mas aí Jesus disse, amará a Deus sobre todas as coisas. Mas a gente não está amando Deus sobre todas as coisas. Os mais jovens aí, as meninas, estão amando muito mais o Justin Bieber, o Shawn Mendes, o Luan Santana, o Lucas Luco, do que Deus. Eu prego pôsteres no meu quarto dos meus ídolos. Ou pior, eu idolatro os religiosos. Por exemplo, o médium é perfeito, engana-se completamente, é endividadíssimo. Idolatria tem sido uma das maiores fontes do fanatismo religioso. O fanatismo religioso tem sido uma das maiores fontes de atrocidades que acontecem na humanidade. Deus está acima de tudo. Jesus, quando cura os 2 cegos, ele diz para os cegos que quem os curou foi o meu Pai. Vá e não contes a ninguém. Porque isso, Jesus teve essa humildade. Jesus teve essa humildade. Então tudo vem de Deus. Nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem que Deus saiba. Então tudo é Deus. Deus está acima de tudo. Mas não está para a gente às vezes, como eu mesmo disse. Então se eu for fazer uma lista aí de pessoas que eu amo, de tudo que eu amo, de todas as coisas, de tudo, enfim, eu não coloco nem Deus na lista. Eu não tenho conversado com Deus sequer. Eu não tenho raciocinado sobre isso que Jesus disse. Porque se a gente não estiver em sintonia com Deus, a gente não vai estar em sintonia com mais nada na vida. Mais nada. Por isso é o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo. Tudo compreendei Deus. E aí Jesus ainda ensina a orar. E quando quiseres falar com Deus, vou ensinar para vocês. Mais ou menos assim. Pai nosso que estás no céu. E lá na prece que ele nos ensina a orar, que a gente faz quase todos os dias, que é uma prece ecumênica, que está lá no Novo Testamento, a gente concorda com Deus. Seja feita a tua vontade. Mas ai, se Deus tira um ente querido meu. Eu tenho fé em Deus. Que fé é essa que estremece no primeiro diagnóstico de saúde em que você descobre que está com a doença incurável?
Que fé é essa que está com medo de uma tempestade? Dos raios e dos trovões? Então, a primeira relação com Deus, para seguir esse roteiro, para entender melhor o caminho, ela já é enfraquecida. Eu estou confundindo as coisas. Quem é meu Deus? O dinheiro? O poder? A ganância, a ambição? Quem é meu Deus? É o médium lá da casa, que me dá um passo toda semana e eu volto para casa perfeito. Eu coloco a minha fé acima de todas as coisas, em coisas, e não em Deus. E isso está muito errado. Eu coloco a minha fé acima de todas as coisas em pessoas, criaturas que hoje poderão estar no mais alto nível de equilíbrio, mas que por um incidente de invigilância amanhã podem estar no mais baixo nível de desequilíbrio. E aí minha fé vai embora? Vai acabar? O meu amor não estava acima de tudo por Deus? E o próximo como a si mesmo. O próximo como a si mesmo. A gente fala assim, mas eu nem me amo. Ama, você quer ser feliz. Tudo que você deseja para você, faz para o próximo. A vida muda completamente. Muda de sentido. Mas primeiro, a gente tem que compreender Deus. E aí, compreendendo que Ele é o Criador, que Ele é bom, que Ele é sábio, depois de compreender, eu tenho que entender que Deus enviou o governador do planeta, Jesus. Que Jesus veio à Terra para ser o guia e modelo. Olha como Deus é bom. Ele não nos deixou perdidos. Imagina se a gente vivesse sem um exemplo para ser seguido. Ele manda Jesus. Jesus desceu à Terra, fez-se homem, viveu no meio de povos dificílimos, conviveu com todos os tipos de atrocidades que se pode experimentar na Terra, de sentimentos, de atitudes. Foi parar numa cruz injustamente para mostrar que depois da cruz ainda há vida, que não é o fim e que vale a pena todo esse percurso de segui-lo até o último instante, porque depois do último instante ainda é a vida, ainda há esperança. Então nos situemos, meus irmãos. É importante porque no tempo atual em que nós vivemos, a gente tem simplesmente os olhos voltados para as coisas ruins e negativas do mundo, esquecendo as boas que acontecem, e o pior, esquecendo as boas que podemos fazer. Então é preciso entender que da mesma forma a vida não vai ser diferente sem essa aplicação do Evangelho nos dias atuais, do verdadeiro e puro Evangelho, que Cristo falava para todos e todos nós estamos aptos a seguir esses passos e a ter a felicidade como companheira nossa. Entretanto, na nossa atualidade, nossa cabeça, está tudo difícil, está tudo ruim, é só coisa ruim que está acontecendo. Enquanto não observamos que o momento atual da Terra é tão simplesmente uma melhoria. Vocês lembram quando começou a surgir a dengue? Eu não sou tão novinho assim, quando a dengue mais preocupava, quando as doenças preocupavam muito na década de 90. E naquela época, na década de 90, meados da década de 90, eles ensinaram, né, eles começavam a ensinar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. E vocês lembram quando eles falavam assim, olha, se você não tiver água potável em casa, pega a água que você tem, coloca para ferver 5 minutos, e depois você deixa ela esfriando, ela fica potável, porque matou as bactérias, tudo ali, as impurezas estão exclusas. A gente vive essa época. A água está fervendo. Está entendendo? A nossa água do planeta está fervendo. A gente está vivendo essa transição para mudar para um planeta melhor. E ainda vamos recorrer aos ensinamentos espíritas. Não vamos para um planeta de felicidade, não. Engana-se quem pensa que daqui 30, 50, 100 anos, sei lá, quando tudo tiver
passado para o mundo de regeneração, em que nós vamos poder andar tranquilamente nas ruas ainda, sem preocupar com a violência. Não. O mal é que não vai mais ser o soberano. O bem falará mais alto, mas ainda haverá o mal. Vamos estudar mais Kardec. A gente não vai passar por um mundo de felicidade, não. Nós não merecemos isso ainda. Da mesma forma que se Jesus viesse aqui à Terra hoje e falasse assim, vou levar todos os justos daqui, ninguém ia com ele. Ele ia voltar sozinho. Vou levar daqui todos os justos e bons. Ninguém aqui que fez fofoca na última semana. Então ninguém vai com Jesus. Todo mundo vai ficar aqui. Então a gente tem que entender melhor, compreender, buscar o estudo e entender esse mestre, entender o Evangelho, compreender nossa relação com Deus. E aí sim, o Evangelho, em que nós praticarmos dia após dia, fará sentido para a nossa existência, dará vigor para viver. Porque a gente anda muito sem energia, sem lucidez, sem ânimo para a vida. A gente já acorda cansado, a gente já vai dormir reclamando do outro dia, a gente não está raciocinando, é porque a gente está fora desse roteiro que Jesus trouxe. Porque ninguém veio ao mundo para conquistar o mundo. Todo mundo está aqui, nós todos estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. É justamente para que esse roteiro nos transforme como espíritos, como criaturas melhores, e não como pessoas hoje encarnadas. Eu, Júlio, eu sou um espírito que estou vivendo agora a fase do Júlio Carvalho, mas eu vou terminar essa fase de Júlio Carvalho e vou voltar ao verdadeiro mundo. E é isso que a gente tem que pensar. O que nós vamos levar, o que vamos fazer dos ensinamentos, o que vamos impregnar em nosso espírito, o que vamos acrescentar de valor, o que vamos de fato aprender com esse Evangelho. E pode ser que gastamos várias encarnações, mas o importante é começar o quanto antes essa reforma. Essa reforma em nós, voltar para os trilhos, ou tão simplesmente começar nesse trilho. Não importa a idade, não importa se erramos até aqui, o que fizemos até aqui, o importante sempre é daqui para frente. Daqui para frente, sempre Jesus vai vir nos acudir, nos auxiliar. Todo tempo é tempo de seguir o Cristo, porque todo tempo é o nosso tempo. Jesus nos ama, Ele não ama mais um do que o outro. Deus não ama mais A do que B. Ele ama a todos igualmente. Então, a quem tiver disponibilidade, Deus dá a oportunidade sempre. Mas é preciso entender Deus, Jesus, o Evangelho. E aí, então, a gente vai entender de vida de fato. Porque até então, a gente tem se arrastado nesse planeta, sofrido muito, reclamando muito, mas muito pouco pensando em quantos benefícios temos, em quantas alegrias podemos colher se a gente olhar para esse Evangelho com seriedade e começar a traduzir isso no nosso dia a dia, nas ações. Sei que não é uma contribuição ao nível desse encontro, da proposta, mas é o que tínhamos para falar hoje. A gente agradece o carinho de todos, muita paz, muita luz, que o Evangelho possa ser o nosso roteiro, que daqui para frente a gente recomece, comece, faça valer a pena. Muita paz.